Oi pessoal, tudo bem? Então, vamos meditar mais um pouco no Evangelho de Marcos, já estamos no capítulo 11, a partir do versículo 1, ok? Vamos tentar ler o capítulo todo, são 33 versículos, ok? Vamos fazer como fizemos na última semana, na última aula, né, o último estudo. Quero fazer uma explanação, né, com vocês antes do que foi feito do estudo passado, rapidinho, certo? Onde os discípulos estavam realmente, eles estavam sendo como que seduzidos pelo poder, seduzidos pela vontade de estar, o desejo de estar assentado com Jesus Cristo no reino. E chega um determinado momento que eles começam a tornar a igreja, queriam fazer a igreja um local mais, um clube, espécie de clube fechado, certo? Ao ponto que Jesus fala assim, olha, deixa que... Foi no momento ali em que João Batista, em que alguns discípulos, não de João Batista, outros discípulos também oravam, expulsavam demônios e evangelizavam em nome de Jesus, certo? E eles começavam a proibir esse povo, né? E o que acontecia é que Jesus Cristo falou para eles, olha, quem não é por nós é contra nós, queridos, certo? Então, a gente tem muito disso nos nossos dias, né? A gente às vezes fica meio preocupado com esse tipo de obras que vão crescendo, vão aparecendo, né? Mas na realidade, nós temos que observar os frutos que essas obras dão, que essas igrejas novas vão saindo, vão dando, certo? E difícil selecionar frutos, né? Nas igrejas novas hoje, né? Dentro das igrejas aí, certo? Justamente por falta de uma coisa por falta de escola bíblica dominical, certo? Por falta de escola bíblica, de estudo da palavra. E eu estou dando essa oportunidade para nós, né? Deus tem dado essa oportunidade para nós podermos meditar em algumas coisas, né? Sem buscar muito religião. Você veja que nós usamos bíblias de todo tipo, de todas. Eu uso duas bíblias católicas aqui, uso uma bíblia pentecostal e uso uma bíblia tradicional, certo? Uma bíblia de Lutero. Beleza? Então vamos continuar aqui. Hoje nós vamos usar a Bíblia Mensagem, né? A Messenger, né? Essa aqui é uma Bíblia... Ó. Aparece lá, ó, Mensagem. Bem velhinha. Velhinha de tanto ler, coitada. Só tem uns 2 aninhos. Mas vamos lá. Capítulo 11, número 1. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Quando se aproximaram de Jerusalém, à altura de Betfagé, e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos com instruções. Vão à aldeia que está adiante e ali vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. Ele nunca foi montado. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam, o Senhor precisa dele, mas vai devolvê-lo. Eles foram encontrar o jumentinho numa rua amarrado a um portão, da maneira como Jesus tinha dito. Mas alguns que estavam ali perguntaram, por que estão desamarrando o jumentinho? E os discípulos responderam exatamente como Jesus os instruíram a responder, e não foram mais incomodados. A importância de você obedecer Jesus e fazer como Jesus manda fazer, certo? Não é só obedecer, eu vou lá e faço do meu jeito. Não, é obedecer e fazer como Jesus manda fazer. Esse aqui é a chave, né? É o momento desse estudo aqui, desses 10 versículos, ok? E assim levaram o jumentinho, puseram as suas capas sobre ele e Jesus montou sobre o jumentinho, certo? Veja só, capa é um sinal de autoridade. Vocês lembram que nos últimos versículos do capítulo 10 aí nós lemos, né? Do cego Bartimeu. Bar é filho, Timeu de Timeu, filho de Timeu, tá certo? Assim como Barrabás era o filho de Abas, e Aba é pai. Interessante isso, certo? Isso é uma coisa muito importante para a gente aprender. Na hora nós vamos aprender melhor. Já tem algum estudo passado falei sobre isso, ok? Quando Pilatos pergunta, quem que querem que eu solte? O rei ou o filho de Aba, o filho do pai? E eles falam, soltem o filho do pai. Só que erraram, né? O filho do pai era o filho de Deus. E erraram, solta o filho do ladrão. Né? Solte o ladrão, filho do Aba.
do Barrabás, né? O Barrabás. Bom, mas vamos para frente. Então eles estendiam seus mantos, certo? Sobre o jumento. Então, o que os apóstolos fizeram naquele momento? Eles depositaram, a capa é uma autoridade, assim como, falando aqui, voltando aqui no Bartimeu lançou a sua capa no pó. A capa era tipo um passaporte, uma autorização romana pro cara mendigar. Eu até falei, né, na vez passada aí, que não é como mendigar assim, como a turma sai pedindo nas portas, sai pedindo nos carros, sai lavando, limpando o vidro, fazendo malabares nas esquinas hoje, né? Sem nenhum tipo, né? Às vezes tá ali pedindo para comprar droga, o fim não importa, não é esse o caso hoje. Mas por isso que existia, né, essa autorização romana, senão você não podia nem mendigar, você tinha que ir lá pegar um atestado de pobreza, digamos assim, né? Sou miserável, sou pobre, sou doente, não posso trabalhar, esse era o negócio, tá ok? E os discípulos lançavam as capas era autoridade, então era uma autoridade que eles tinham em Cristo para poder fazer a obra. Naquele momento eles estavam fazendo o quê? Confessando que eles estavam sendo buscadores deles mesmos, que eles estavam buscando poder para eles mesmos, né? Você veja que eles pediram para Tiago e João, até a mãe de Tiago e João, né? Foram pedir para que ele sentasse de um lado e outro na glória, no reino de Deus que ia vir. Outros pediam, né? Pediram tanta coisas, né, para Jesus, quem era o melhor, quem era o maior, quem era o mais legal, quem Jesus mais amava. E Jesus foi sempre ensinando eles, até parou a obra no momento ali, levou eles para Galileia para conversar com eles, certo? Então nesse momento o que acontece? Eles depositam, olha que coisa linda, depositam as suas capas sobre o jumentinho e Cristo se assenta sobre essa autoridade, certo? Os discípulos são a base, são o começo da igreja, certo? Então você vai entendendo que Cristo está acima da igreja. Não existe nada acima de Jesus Cristo, certo? Nada. A igreja Cristo está sobre a igreja, ele é o cabeça da igreja. Coisa linda isso, rapaz. Gostei muito disso. Aleluia. Então, muitos estendiam os seus mantos pela estrada, dando a Jesus uma recepção de rei. E alguns lançavam seus mantos na rua, outros espalhavam ramos que haviam cortado nos campos. Havia muita gente por todo lado, pois era a festa da Páscoa, ok? Então, olha que coisa legal. Eles gritavam, Hosana, bendito que vem em nome de Deus, bendito o rei do nosso pai Davi, que está chegando, Hosana nos altos céus. Ele entrou na cidade de Jerusalém e foi para o templo, parou ali e observava o movimento, mas como era tarde, voltou para Betânia com os 12. Aqui, eles cantavam, Hosana, tu és o rei, tu és o filho de Deus, veio em nome de... Não é o filho não, né? Ele disse, bendito que vem em nome de Deus, em nome de Jeová, né? Em nome do Senhor, mas... No final, vocês vão ver que eles são os mesmos que mandam crucificar Jesus. É o próprio povo, induzido por quem? Pelos religiosos, pelos mantedores da lei, né? Pelos legalistas, os fariseus, os doutores da lei. Ok, pessoal? Então ele entrou em Jerusalém e foi para o templo, para observar o movimento dentro do templo que estava começando. E ele observou uma coisa muito interessante ali, comerciantes. Certo? Comerciantes dentro do templo, negociando, vendendo. As pessoas, eles começaram a observar que as pessoas iam ali para oferecer sacrifício, mas não traziam sacrifício de casa. Eles compravam sacrifício ali. Eles não traziam a ovelhinha de casa, o cordeiro, as coisas, as rolinhas, o pobrezinho tinha que fazer, né? Tinha que levar, era mais pobre, então tinha que levar, como foi o caso de José e Maria, levaram um par de rolinhas, né? Então essas coisas aqui, Jesus observou que o povo estava desvirtuado na lei. Pela cobiça, pela facilidade de encontrar as coisas ali, só que dentro do templo, tá ok? E daí ele, né, voltou para Betânia com os 12. No dia seguinte, depois que saíram de Betânia, ele sentiu fome. E no caminho avistou uma frondosa figueira. Aproximou-se dela para encontrar figos, mas não achou nada além de folhas. Não era a época de figos. Ele disse à árvore, nunca mais alguém comerá dos seus frutos. E os discípulos ouviram isso. E chegaram a Jerusalém no templo. Chegando a Jerusalém no templo, e Jesus começou a expulsar todos os que faziam comércio ali. Ele derrubou as mesas dos agiotas e as bancas dos vendedores de pombas, e também não permitiu que ninguém mais passasse carregando cestos pelo recinto sagrado. E ele explicou as ações com o seguinte texto: a minha casa foi designada
como casa de oração. É denominada casa de oração. A igreja hoje é a casa de oração. Mas vocês a transformaram num ponto de encontro de ladrões. Não ladrões para se converter, ladrões para comercializar. Legal isso, né? Então você veja bem, queridos, no dia seguinte, né, saíram de Betânia, Jesus sentiu fome. Jesus tem fome. Ele tem fome, tá? Ele tem fome do quê? De frutos. Encontrar frutos em alguma árvore, na figueira, né? Aqui a figueira representa Israel e também pode representar a igreja, tá ok? Jesus procura frutos na igreja. Os frutos da igreja, certo? Não são dons espirituais nesse momento aqui, certo? Os frutos da igreja são evangelismo, certo? Buscar as pessoas, atender a viúva, o pobre e o necessitado. Jesus Cristo veio para fazer isso, ok? Atrair, mas em cima de todos esses pobres necessitados, ensinar a salvação. Ensinar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é evangelismo e trazer as pessoas para a igreja, ok? Para aprender a palavra, conhecer a palavra. Se não aprender numa escola bíblica, rapaz, não tem. Ele fica enganado muitas vezes por falsos pregadores, que não conseguem discernir o certo do errado, ok? Pois bem, vamos continuando aqui. Então, ele não encontrou figos. Daí ele disse nunca mais. Porque não era época de figos, cara. O que aconteceu? Esses frutos aqui, certo? Ele estava procurando frutos que não era a época da figueira. Mas é que é o seguinte, não eram frutos naturais. Ele procurava frutos espirituais. Por isso que essa figueira é uma figueira espiritual, ok? Se você está na igreja, se você é um cristão, se você está fazendo a obra, olha, Jesus vai procurar. Todo o tempo. Ah, mas não é hora de fazer o evangelismo, não é hora de ensinar, não é hora de ofertar, não é hora de dar uma cesta básica, olha só. E, né, perfeito? Aí ele vai, expulsa os vendilhões do templo, usam a palavra, certo? E os principais sacerdotes se levantam nesse momento, olha só. Ao tomar conhecimento desses fatos, os principais sacerdotes e os líderes religiosos decidiram que era hora de se livrar de Jesus. Estavam em pânico porque o povo se mostrava encantado com os seus ensinamentos. E à noite Jesus e os discípulos deixaram a cidade. Veja só, Jesus Cristo estava atrapalhando os negócios, porque eles tinham uma comissão lá no templo, uma negociação no templo. Além do que, ele estava arrebanhando o povo para ele. Eles tinham ciúme, inveja, cobiça, ganância, certo? Estavam perdendo, certo? Vamos para frente. Pela manhã, andando pela estrada, eles viram a figueira que estava seca até a raiz. E lembrando do que acontecera no dia anterior, Pedro disse: Mestre, olhe, a figueira que tu amaldiçoaste ficou seca. E Jesus foi direto: assumo de fato o compromisso com Deus e nada vai ser difícil para vocês. Não vai ser difícil evangelizar, não vai ser difícil fazer a obra, não vai ser difícil você colaborar, contribuir financeiramente na obra, certo? Esqueça o que falam na internet, esqueça o que dizem, certo? Olha pela palavra. Você tem tua Bíblia aí, pode consultar, tá certo? Nada será difícil para vocês. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar sem dúvida ou hesitação, pule no mar e ela obedecerá. Absolutamente tudo, do pedido menor ao maior que vocês incluírem na oração, será atendido se vocês de fato confiarem em Deus. E quando orarem, lembrem-se de que não se trata apenas de pedir. Se vocês têm algo contra alguém, perdoem. Só então o Pai Celestial de vocês perdoará os seus pecados. Tá? Então, esse orar aqui, pessoal, certo? Não é para você ter poder, tá? Não é para você ter poder, como era lá, jejum e oração para expulsar demônios. Não é para você expulsar demônios, é para você ter intimidade com Deus, certo? Então, quanto mais intimidade com Deus, mais você vai ter essa autoridade. Não é poder, é autoridade para fazer essas coisas em nome de Jesus. Não é no teu nome, não é na força do teu braço. É em nome de Jesus, certo? Então, isso aqui que ele está falando é oração para intimidade, certo? E muitas vezes eu tenho escutado aí conquistar. Nós vamos conquistar. Tenho ouvido na televisão, tenho ouvido em alguns cultos, pessoas falando no ônibus, na rua, sobre conquistar.
A conquista, essa palavra conquista substitui a palavra oração, substitui a palavra espírito, a palavra determinação, certo? Substitui os frutos espirituais que o mundo espiritual dá pra gente, que uma delas é a oração, tá ok? Então, dar frutos a tempo e a fora de tempo. Nada vai ser difícil para nós vamos dar frutos a tempo e a fora de tempo, certo? Orar no Espírito é orar segundo a vontade do Pai, não na nossa vontade. Para isso, temos que saber qual é a vontade dele. E perdoarmos é a oração de Cristo sobre o afasta de mim esse cálice, certo? Então, Cristo fez essa oração. Cristo chegou no momento da vida dele que falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, certo? Perdoar, ok? E ele fala: Pai, mas eu quero perdoar, eu quero que o Senhor perdoe eles. Por isso seja feita a tua vontade, que é perdoar. Amém? Glória a Deus, querido. Nós vamos ficar aqui no versículo 25 hoje, tá bom? Não deu tempo, porque é muito corridinho. Mas Deus te abençoe, que você possa estar meditando nessa palavra. Também essa palavra é lâmpada para os pés da gente, ela ilumina, ela instrui a gente, certo? Conta muita coisa, muitos princípios religiosos, muitos princípios bíblicos que estão aí falando. Tem muita gente pondo em questão, muita gente aparecendo bonitinho na internet aí falando, mas não tem a base, que é a palavra. Você pode pensar assim: mas eu tenho que ser um teólogo, tenho que ser um doutor. Não precisa. Você precisa orar, se humilhar ao Senhor, pedir pelo Espírito Santo, certo? Que o Espírito Santo te instrua, porque é isso que eu faço aqui. Amém? Ele me ensina e eu, com a graça dele, tento passar para vocês. Amém? Deus te abençoe. Tchau.